né? Então, nós vamos falar sobre a questão da ascensão das classes e distribuição de recursos, né? Eu nasci em um lugar, né? Numa cidade em Ouro Preto, Minas Gerais, né? No Brasil, que tinha uma empresa, que tinha uma empresa de mineração que se chamava Alcan, né? Nosso pai trabalhava lá. E a gente percebia, né, que a empresa fazia um processo, né, que se tinha lá onde a gente vai, tinha vários bairros, né, que se tinha assim, níveis aquisitivos diferentes, né, e que a cada período de tempo, alguns gatos pingados faziam uma migração de classes, né, e já era assim o ensaio de um processo de ascensão de classes, a gente imagina, comparado ao tempo de hoje, né? E que a gente também, quando estava no meio social, quando lidava assim com, até hoje, quando lida com classes sociais que têm maior poder aquisitivo, pessoas mais pobres, aí você fica imaginando assim, mas é um processo delicado, como é que eu vou falar para a pessoa assim que não tem jeito, né? Que você nunca vai, está condenado a ser assim o resto da vida, né? É um processo delicado e a gente ficava pensando que a gente tem que falar esse tipo de coisa para as pessoas que nos relacionamos, né? Então, esse tipo de problema nos assola assim desde quando a gente vai se entendendo, né? Por pessoa, apesar que às vezes se tem que tomar cuidado, né? Que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, né? E quando eu andava assim para os lugares perto lá, da onde eu morava, a gente ficava imaginando que quando a gente crescesse, seria uma das pessoas que ajudaria a tomar conta do lugar, né? A gente tem esse tipo de pensamento às vezes nos lugares onde a gente nasce, né? E a gente achava que se tinha assim, os professores, né, pessoas ligadas ao ramo do conhecimento, que eles teriam respostas, né, que preenchessem essas lacunas, né, dessas questões que eram um processo assim delicado, né, e que tipo um processo de organização, né, da cidade, que se teria um tipo de ascensão de classes, né, a cada período de tempo, uns 35%, 40%, e que o processo da cidade se teria um processo de administrativo interessante, né. Pois é, né? Então é um processo delicado, mas infelizmente pessoas que têm bom poder, a maioria das pessoas que têm um poder aquisitivo, né, do lugar, e os setores de prestação de serviço, a maioria acabam dizendo não, né, para a maioria das pessoas que buscam, né, um tipo de oportunidade melhor. E eles até têm que fazer esse papel, né, para poder manter as coisas no lugar, né. E às vezes a gente até precisa, né, da proteção dos setores de prestação, devido ao estranhamento que acontece entre as classes, né, entre classes que têm maior ou menor poder aquisitivo, né. Para que os setores de prestação de serviço, né, do lugar achassem que a ascensão de classe, né, a cada período de tempo poderia ser interessante, né, e um processo administrativo, né, na cidade interessante, para que eles pudessem achar que isso poderia ser conveniente, né, eles também precisassem que os outros setores dos outros municípios, dos outros estados, né, até de outros países, também achassem essa questão interessante, né, porque também é muito complicado, né, quando só um setor quer fazer alguma coisa e os outros setores não se identificam com esse tipo de processo, né? Então, né, a gente vê que devido a quase não se tem ascensão de classes,
No país, por exemplo, né? No país a gente vê que não se tem um processo de administração que a cada período de tempo as classes sociais que são diferentes podem ter um tipo de ascensão, né? Talvez uns 35, 40% das classes sociais. E isso acaba gerando, né, inúmeros tipos, né, de efeitos colaterais. Por exemplo, as pessoas acabam ficando sem perspectiva, né, sem esperança de futuro, e acabam descontando nas pessoas que são menos densas, né, destruindo os processos, né, as pessoas menos densas e até processos de tempos mais sofisticados, né. Gera também, né, rixa e polarização entre as classes e que hoje, né, entre as classes sociais, a gente vê que muitas pessoas, na maioria dos namoros, casamentos, né, se tem, não se perdoa o outro, né, porque o outro tinha nascido num lugar que era mais rico, ou porque o outro tinha nascido num lugar diferente, ou porque tinha nascido num lugar que era mais pobre, né, ou porque tinha nascido, porque tem faixas diferentes, né. E às vezes esse conflito acaba durando toda a vida, né? E aí acaba dando problema, né? Então, nós vamos falar sobre os tempos das pessoas de um lugar e as projeções que as pessoas fazem, né? Os tempos das pessoas de um lugar, a projeção que elas fazem, né? Elas repetem um tipo de ciclo, né? Que o tempo das pessoas é de acordo com o tempo de vida, né? A sua existência e a substância que ela tem, que seria o conhecimento, né? E que de acordo com o tempo a pessoa projeta, né? Processa um tipo de realidade e que essa realidade tem um ciclo, né? Tem um tipo de ciclo e que se repete, né? Aí, por exemplo, aí de repente aparecesse na cidade uma nave extraterrestre, né, de um lugar que é bem mais adiantado que a nossa cultura, né, e dissesse, agora nós vamos ajudar vocês a arrumar todo o processo da política, o processo administrativo, né, as relações internacionais, as moradias, empregos, carros que flutuam, etc. Né? E mesmo que eles arrumassem todo o processo, né, do dia para a noite, depois de 6 meses, mais ou menos, né, 6 meses ou menos, a obra acabaria se desestruturando e voltaria, né, para a mesma condição que estava antes, né? As classes, né, o abandono com a política, a corrupção, e os extraterrestres acabariam desapontados e voltariam para o lugar de onde eles tinham vindo, né, da constelação que eles tinham vindo, né. A questão da melhoria dos lugares, né, precisa, né, de vários anos, né, dando um tipo de orientação, instrução, aprendizagem, né, para as pessoas do lugar irem fazendo um tipo de lógica, né, de processos e melhorias que seriam bons ou não, né, principalmente a cidade satélite, né, que são os veículos de comunicação, né, e mídia, né, e que não se vê desde muitos anos, que a cidade satélite, né, dando um tipo de orientação para a sociedade, né, tipo o processo de comportamento, né, educação sentimental, comportamento diplomático, né, relação entre municípios, estados e até com outros países, né, temas que seriam importantes para a sociedade, né, até algumas explicações,
Então, que a gente vê que quando se vai fazer um tipo de melhoria, né, ou alguma reforma em algum lugar, se não faz esse tipo de processo, às vezes tem chance de não dar muito certo, né? Então, outro tema que é interessante, né? Por que Deus não aparece, né, quando estamos em condições precárias, né? Quando a gente era pequeno, a gente estaria em situações precárias e falava, aparece Deus, aparece porque agora eu quero que eu preciso disso, eu preciso aquilo. Aí Deus não apareceva, né? Aí ficava bravo, aí os meninos ficam bravos, falam, mas então eu vou brigar com Deus agora, nós não vamos rezar mais. Vamos parar de rezar e não queremos mais saber de Deus não, vamos brigar com Deus. E aí teve uma fase da nossa época que a gente era um pouco pequeno, que a gente acabou brigando, falou assim, que brigou com Deus, porque Deus que tinha que ter aparecido, né, em horas que eram precárias, esse tipo de coisa, né? Então a gente hoje que já é maior um pouco, né, a gente vê que por que Deus não aparece, né, quando estamos em apuros ou condições precárias, né? Aí diz, né, que se Deus aparecesse, consertasse, né, e desse o que a maioria das pessoas quisessem, né, acabaria que estragaria, né, o processo das pessoas aprenderem, né, de buscar inúmeros tipos de coisas e até processos importantes, né? Então vamos falar sobre ascensão, né? Vamos falar sobre ascensão de classes, né? Que é importante, né, que se tenha um caminho, né, um processo na cidade para que todas as classes sociais possam buscar uma melhor condição de vida, né? Normalmente, né, 60% da população prefere estar onde se encontra. Também não é bom, né? Mas que normalmente uns 35%, 40%, prefere buscar uma outra coisa, né? Uma melhor condição de vida. Se fez uma experiência no Reino Unido, né, que um grupo de pessoas se distribuía um salário, né, que o salário era maior que o básico, né? E aí se deu um tempo, né, mais ou menos de 8 anos, 6 anos, e acabou que a maioria das pessoas acabaram acomodando, né? Que estavam achando bom do jeito que estava, mas que os 65% acabaram buscando, né, uma outra coisa, uma outra condição, né? Hoje se vê que na contemporaneidade, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, eles têm esse tipo de processamento, né, na sociedade, que se tem processos de poder ter uma carreira, né, nos diversos setores de prestação de serviços da cidade, né? A gente viu lá naquele site na internet, da vinheta, uma moça que se chama Poiluia, né? Ela faz esse comentário que no Reino Unido eles têm esse processo, né? Mas que nos Estados Unidos também, mas que e abre também uma oportunidade para estrangeiro, né? Estrangeiros, uma certa porcentagem, seguir uma carreira, né, no setor de prestação de serviço da cidade, e que tanto até estudos, né, de sociologia mostra que é importante esse tipo de processos, né, inclusive para a renovação um pouco, né, das classes tradicionais, tem óbitos, né, nas classes tradicionais, a própria panela do lugar, né, que é importante abrir um certo espaço, né, aos 35%, 40% para renovação, né, do setor de prestação de serviço, manutenção da sociedade, né. No Brasil, é importante, né, também que no Brasil que se tenha esse tipo de processo, né. A gente vê que
devido a muitos países que não têm um tipo de processo assim, acaba que a maioria do comércio acaba virando prostituição, né? Fala assim, pois é, né? Então vamos falar sobre a identificação na sociedade, né? Que a gente vê que em um distrito, né, um estado, cidade, se tem várias classes sociais, né? Classe A, B, C, D, e lugares diferentes, faixas diferentes, né? E se nota que muitas pessoas que têm certa relevância na sociedade, né? Setores de prestação de serviços, até o presidente, né? Que tem média com vários países do mundo, vários lugares desses países, né, classes sociais, faixas diferentes, tem uma média, né, com todos esses lugares. E a gente lembra, né, daquele livro que chama, do Ziraldo, né, que chamava o Menino Maluquinho, que tinha macaquinhos no sótão, né? O Ziraldo fazia um comentários interessantes, né, sobre esse tipo de processo, e que se cria, né, nesse tipo de processo, o processo de identificação, né, que ele é muito importante, né, hoje na sociedade, principalmente, né, quando a gente topa com uma pessoa que a gente não conhece, né, até uma pessoa que é de rua e de repente a pessoa se identifica, né, com uma pessoa que a gente conhece ou até famosos, né, nos dá um tipo de conforto, né, esse tipo de identificação. A gente viu também, né, que a gente estava na época do Natal, foi ver a neve, né, lá na América do Norte na internet. E que lá a gente viu também que lá tem várias empresas, né? Que tem vários tipos de operários, operários que limpam a escavadeira, né? Outros passam a neve, que tiram a neve, e que eles tinham, né, no processo tinham um crachá e no capacete, mostrando que eles tinham uma interseção, né, da diretoria da empresa, e que é um processo interessante que nos conforta na sociedade, né? E esse tipo de processo é interessante até que se tenha, né? Tipo de empresas, corporações, instituições, de vários tipos de setores de prestação de serviços, que se tenha esse tipo de comunicação, né? Com o processo da diretoria da instituição, né? Aí fala, mas o pessoal faz uma piada, porque, né? Eles falam, mas que minha mulher trabalha lá na instituição, aí minha mulher estava muito aborrecida semana passada, porque estava me dando um prejuízo danado, inclusive até as que tinham vendido o carro. Aí falou assim, mas por quê? Porque você estava mostrando serviço lá para a empresa. Então, aí que estava fazendo uma piada, porque a pessoa também faz parte da corporação e às vezes a família às vezes se sente incomodada, né? Porque às vezes começa a dar prejuízo no outro, no namorado, na esposa, no marido, das pessoas familiares, para mostrar e ajudar nas finanças da empresa, né? Às vezes faz isso achando que vai ganhar um tipo de benefício, então que às vezes tem que dar uma olhada nessa questão. Mas que falou que o processo da identificação é um processo que parece que é um dos temas que está ganhando um grande índice de eleitorado, porque nos conforta saber, né, que a pessoa conversa com a diretoria da empresa e ao mesmo tempo você pode conversar com a pessoa caso tenha algum tipo de fator desconfortável ou que seria interessante conversar ou fazer um tipo de coisa, né, orientação
para o funcionário ou o operário sobre determinado tipo de objeto, né? Ah, então, né, que se faz, né? Que se faz algo, uns 35, 40% de cada período de tempo, nos bairros, né? Lugares diferentes. Que um distrito, um município, um estado, né, ou cidade, se tem várias classes, né? Classes A, B, C, D, E, lugares diferentes, né? Que tem faixas diferentes também, né? E tem o presidente, né? O presidente e os setores de prestação de serviços, né? Que também que eles têm uma média, né? Que fazem uma média com vários lugares diferentes, bairros do país, né? E aí, que a cada período de tempo, né? Às vezes faz alguma coisa, né? No lugar, alguma coisa que poderia ser de útil, né? Às vezes, né, os moradores de determinada região também não podem ficar, quando estão necessitados que querem algo ou necessitam que se faça algo, né, também não podem ficar esperando, né, que a prefeitura vai resolver todos os problemas, né. Às vezes os moradores do lugar, alguém tem que, às vezes, resolver conversar com o pessoal, às vezes faz um tipo um abaixo-assinado, com uma sociedade comandita, né? E que conversa, né? Sobre algum tipo de processo que seria interessante, né? Tipo, por exemplo, né? Algo que o bairro gostaria, tipo uma pista de bicicleta, né? Coisas que o bairro poderia achar interessante, né? Transporte, algum tipo de evento, né? Feira de plantas, né? Escola, né? Às vezes acharia interessante, né? Produzir algo, porque cada lugar tem um tipo de gosto diferente, né? Um processo cultural diferente, e às vezes acha interessante produzir algo, né? Tem também a questão, né, que fala assim, que a namorada, que a namorada só olha o namorado quando o namorado conversa com uma outra menina um pouco, né? Então, às vezes, tem um tipo de processo assim que, às vezes, a prefeitura nem sabe muito tempo que o outro bairro existe ou que está querendo alguma coisa, se o outro não faz esse tipo de disposição um pouco também, né? Então, né, então vamos falar, né, vamos falar do problema social, que não dá para arrumar tudo, né, mexer com áreas carentes e técnicos de sistema, né, que o problema social, né, é uma situação, né, uma situação que ameaça certos valores básicos e culturais causados pelos ajustes individuais ou as normas adotadas, né, ou falhas existentes na própria estrutura social, né?
a gente tinha falado, né, do processo do processo tipo do círculo fechado, né? Também não pode, né? A gente não pode querer arrumar tudo, né? Que tudo fique arrumado. Tem que deixar no mínimo algumas coisas, né? Uns 35, 40% das coisas largadas e desarrumadas, inclusive para desenvolver, né, curiosidade e a vontade nas pessoas, né, de querer buscar esse tipo de situação, né, até buscar processos, né, no campo do conhecimento, esse tipo de coisa, para arrumar determinados tipos de coisas, tipo deixa-se algumas ruas que deixou de se fazer, aí o moço vai querer entender como faz uma rua, deixa assim um pouco, fica faltando água às vezes em algum lugar, o moço vai querer buscar por que faltou água, né? Como é o funcionamento de água, acabou a luz, deu um tipo de transtorno de luz, né, da energia elétrica, então as pessoas da região vão querer buscar por que não funcionou, né, vão querer buscar como funciona o processo, né, então tem esse tipo de coisa, né, que não, as coisas não ficam tudo arrumadas, né, porque senão atrapalha, né, o processo das pessoas de quererem buscar o entendimento de como funciona, como são as coisas, né. Também tem um processo, né, que o processo da maioria das ascensão das classes, né, tipo a teoria da mão invisível, né, que se tem as classes sociais, né, mas que os 35, 40% morre por amor, como diz a Paula Fernandes, né, mas que os 35, 40% tem essa predisposição, né. A gente vê também outro ponto, né, que quando se mexe, né, com as carentes comunidades, a maioria das pessoas não gostam, né? A gente vê que hoje na sociedade, muitas pessoas que mexem com política preferem esquecer esse assunto, não ficam mexendo muito com esse tipo de processo, porque acham que suja, né? Acha que perde energia, dá um pesadelo, né? Não gosta de mexer, às vezes acaba enrolando, acha que não tem jeito, vai buscar um outro tipo de coisa, né? Acha que perde dinheiro, né? Então, que tem esse problema, né? Que ninguém gosta de tocar nesse tipo de assunto, né? Falar sobre esse tipo de coisa hoje na sociedade. Então, mas que é um tema meio delicado, mas às vezes tem que se comentar um pouco, né? E quando mexe com esses temas, mexe de uma forma que não atrapalhe. Por exemplo, a gente vê que a maioria das coisas que a gente mexe, né, vai polarizando, né? Todo elemento que mexe, vê, estuda esse tipo de coisa, faz um tipo de polarização. Então, inclusive, o processo do elemento pobreza, né? O elemento pobreza. Então, quando fica mexendo no elemento, também vai tendo um processo de polarização, né? Hoje eles falam que esse tipo de coisa, do elemento pobreza, situações carentes, né? Áreas carentes, um monte de tipo de problemas que se tem, se pode estudar esse tipo de processo também, né? E ambientes simulados, né? Que é um processo interessante para quem tem curiosidade, né? Para estudar esse tipo de processo. Inclusive pessoas que lidam com esse tipo de coisa, né? Da economia, da urbanização, né? Eles, às vezes, têm processos de ambientes, vários tipos de ambientes simulados sobre o ambiente pobreza, né? Coisas, situações caóticas, pobres, e alguns tipos de variáveis, né, que se encaixam em determinadas situações, né? Então, que quando mexe assim,
mexe de um jeito que não fica muito satura, né? Ou fique comprometido com a própria energia, né? Mas que é importante, né? Que não se isole esse tema, né? Que converse um pouquinho, às vezes, como solucionar, ajudar, para que não cada dia fique maiores as comunidades e se ache que não tem jeito, né? A gente vê também, né, que uma coisa que nos alivia hoje, né, na contemporaneidade, é que na maioria das comunidades, né, as pessoas também se identificam, né? É um grande alívio para a maioria das cidades, entre todas as classes, né? Até para a própria comunidade, né? Que se tem identificação, né? Com os moradores da comunidade. E um outro ponto, né, interessante é que as pessoas dos municípios, dos estados e dos países, né, a gente vê que se tem um município e se tem a capital, né, a gente vê que hoje muitas pessoas do município, muitos preferem ir para as relações com o processo da capital, mais para buscar, né, os processos que são sofisticados, de índice de desenvolvimento, e às vezes no processo do relacionamento fica falhando, né, porque no processo da interação entre o município e o Estado, né, entre as pessoas que têm um processo que é mais abrangente do que outras, né, as relações entre países que são mais pobres, países com mais ricos, comunidades que estão com a área classe high, todo esse tipo de coisa, né? A gente vê que tem um tipo de fator que causa um tipo de quebra um pouco, né? Esse processo de olhar com cara feia, né? O país que é mais pobre, ou então uma área que é mais carente, né? E que faz tipo um processo, né? Que cria um tipo de vínculo que a pessoa, né, ou o município, ou o país, ele cria, né, produtos e serviços que são interessantes, né? E se tem pessoas bonitas, também que se tem pessoas mais feias, uns 40%, e que têm certo talento, né? Então, na interação com o outro país, que é mais sofisticado, ou com o outro estado, né? Quando tem esse tipo de processamento, dá um tipo de equilíbrio, né? Então, o processo que é mais sofisticado, ele acha interessante, né? Trocar esse tipo de processo e acaba criando um tipo de ponte, né? Um tipo de afinidade, e fica uma relação que fica legal, né? A gente vê um outro tipo de coisa, que hoje na maioria das câmaras, né, lugares que se tem administração, né, que o técnico de sistema, né, estava fazendo uma brincadeirinha sobre o técnico de sistema, que o técnico de sistema, ele é bastante útil, né, nas câmaras, porque o técnico de sistema, ele ajuda a dar grande número de solução para vários tipos de problemas, né? Mas que também as coisas não são uma solução, mas que o técnico de sistema é um processo interessante hoje, né? Que se tenha nas áreas, várias áreas, inclusive do governo, né?